5, né, de julho do ano de 2017. Estamos nesse dia de estudo bíblico aqui no Ministério Rocha Viva. O tema da nossa mensagem é a natureza demoníaca. Podem fechar a Bíblia em nome de Jesus. Depois de ler aqui em João 8, 44 ao 48, nós vamos conhecer um pouco sobre a natureza de Satanás. A natureza de Satanás, irmão, é uma coisa muito igual à natureza dos homens. Me lembro de um homem que ele invocou uma das entidades mais terríveis do inferno, chamada Azazel, que é um demônio de ira. E ele falou assim: Azazel, eu quero que você fale em linguagem humana que eu possa entender. O que é você? Ele disse: eu não sou nada diferente de você. Nós somos criaturas de Deus. Entendeu? O demônio disse isso com muita clareza. Agora, não só, irmãos, o que o demônio é, porque o demônio, na verdade, tornou a ser. Entenda que você fez uma comida e a comida azedou. Você fez uma comida, mas a comida azedou. Você não é responsável por ter azedado. Então é isso que eles são hoje. Um tipo de comida podre, azeda. Quando Adão e Eva caem no Éden, essa natureza podre entra dentro do homem, através da desobediência. Entendeu? Então o homem, ele tem uma natureza igual ao do diabo. Então você vê aqui em São João 8, 44, Jesus falando com os fariseus, dizendo o seguinte: vocês têm por pai o diabo e querer satisfazer os vossos desejos. O que é que Jesus expõe aqui nesse versículo 44? Que o diabo é mentiroso e é homicida. O que é que os judeus queriam fazer com Jesus? Matá-lo, e eles estavam vivendo mentira. Agora, entenda uma coisa, irmão: existem pessoas sinceramente mentirosas, sabia disso? Por exemplo, tem pessoas que aprenderam uma mentira numa igreja e ele prega aquela mentira como se fosse verdade. Agora, eu preguei a semana passada sobre a Trindade, que é uma coisa que não existe na Bíblia. Eu mesmo já preguei várias vezes sobre a Trindade e não existe. O Pai nunca foi igual ao Filho, o Pai sempre foi superior a ele. O Filho é uma autoridade menor, o Espírito Santo sempre foi presença. Então, muitas pessoas colocam o Espírito Santo como terceira pessoa, sendo que é a presença de Deus. Você fala, o Espírito de Deus está aqui, é o próprio Deus aqui na igreja, né? Então, eu sempre preguei isso aí, é uma mentira. Então, tem mentiras dentro das igrejas que a gente prega. Por exemplo, os católicos pregam sobre a Eucaristia. A Eucaristia se chama culto e ação de graça. A Santa Ceia não é um culto e ação de graça. Culto e ação de graça é quando você agradece a Deus, por exemplo, por uma bênção recebida. Já a Santa Ceia não é culto e ação de graça, é a ordem de Jesus. Entendeu? É um memorial, você deve lembrar da morte dele, até que ele ia anunciar a morte do Senhor, até que ele venha pregar o Evangelho. Então tem muitas mentiras, irmão, que torceram na Bíblia e contaram para nós, né? Então hoje nós vamos entender um pouco sobre a natureza do diabo. As irmãs depois acompanhem aí o texto com vocês. Qual é a primeira característica da natureza demoníaca? Primeiro, eles pertencem ao diabo e eles querem executar o desejo do diabo. É o que Jesus está falando aqui. Se você pegar, irmãos, em Mateus 13, versículo 38 a 39, vocês vão ver que Jesus ilustra o reino de Deus como um homem que plantou uma vinha, a senhora Jéssica. E ele colocou ali o trigo, plantou o trigo. Quando os homens dormiam, essa expressão aí fala dos pastores, que deixaram heresias entrar dentro da igreja. Veio o inimigo e plantou o joio ali. O joio que vocês pegarem o joio e o trigo, se vocês olharem de longe, você não sabe quem é quem. Porque a diferença de um para o outro é que o joio, ele cresce se exaltando. E o trigo cresce agachado. Se você olhar bem assim, aí você consegue achar. E o trigo tem um carocinho de trigo. E o joio tem um espinho de todo tamanho. Interessante que ele está no meio do reino de Deus. Entendeu? Você vê que Satanás, ele teve acesso a Adão e Eva. E ele entra aqui dentro dessa igreja também. Entendeu? E tem pessoas com o coração dividido dentro da igreja e com uma hora ele está com Deus, outra hora ele já não está. Então o reino das trevas, ele tem acesso, infelizmente, ao reino da luz aqui na terra. Você pega em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, Satanás, entre os anjos de Deus, ele dá satisfação. Satanás, quando chega a vez dele, ele conversa com Deus. Deus olha para ele e fala:
de onde você vem? Ele disse, eu venho da eu vou odiar a terra. Deus não perguntou a ele, Deus podia falar, sai da minha frente. Sai da minha frente. Ele podia falar assim. Ele disse, não, de onde você vem? Você pega aqui em 1 Reis 22, vocês vão ver que um profeta de Deus vê Deus assentado no trono e o seu exército de um lado a outro. E um espírito sinistro se apresenta diante de Deus. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês? Um dos aspectos de alguém que tem a natureza do diabo é estar no reino de Deus sem fazer parte do reino de Deus. Tem pessoas que dentro da igreja, igual conhecer um vizinho meu, que ele dá a paz do Senhor a você, ele te dá até carona, mas quando ele está na rua, ele nem olha para sua cara. Não fala com você para ele nem existe, entendeu? Então são pessoas duas caras, é um dos aspectos da mentira. Satanás é o pai da mentira, é a única coisa que a Bíblia diz que ele inventou, a heresia. A palavra heresia quer dizer escolha, você escolheu o ensino errado. Então o diabo é o pai de todas essas mentiras que você vê aí nas outras religiões. Tem igreja, por exemplo, que na placa dela está escrito cristã, e dentro da igreja eles pregam que Jesus fracassou na cruz. Você esse vídeo lá no Facebook, chamada diz, Jesus fracassou na cruz e o Cristo encarnou no nosso fundador da igreja e ele veio completar a obra de Cristo, que Cristo tinha que casar e ele não casou. Tem gente que prega isso, isso é mentira. E está lá escrito, igreja cristã, tal. Entendeu? Está cheio de mentiras, afasta no vale do sal, que você vai receber a cura. Segura essa rosa aqui, ó, que você vai receber um milagre. Eu já cansei de ir em várias igrejas, o símbolo da cruz. O símbolo da cruz nunca foi um símbolo cristão, na verdade, um símbolo de execução. Eles matavam pessoas na cruz. Quem teve essa visão de uma cruz dentro do cristianismo foi Constantino, um homem que nunca foi crente. É como se um homem matador sanguinário tem uma visão de uma cruz, um sonho, aí a voz fala com ele sobre esse símbolo. Você vai prevalecer. Agora ele vai para a guerra. Deus nunca mandou os crentes ir para esse tipo de guerra. A nossa guerra é espiritual, não é isso? Não é contra a guerra, não é contra a carne e contra o sangue. Aí ele disse que o Espírito de Deus revelou a ele que ele tem que botar uma cruz em cada escudo. Outra coisa, ele mandou pintar e ele teve uma vitória esmagadora. Por isso, irmão, que a gente tem que tomar cuidado com revelações da carne. Tem muita gente aí recebeu revelação que tinha que casar. E outra coisa, naquele momento, eu conheço um jovem que mora aqui em cima, e ele falou com Deus, se é de Deus eu casar com essa moça, eu vou abrir as portas. Ele conseguiu emprego, a moça conseguiu emprego, eles conseguiram um lote, começaram a construir, e hoje eles estão separados. Entendeu? Então o que eu falo para vocês, gente, vamos tomar cuidado com essas revelações, porque o diabo faz acontecer coisas também. Ele mostra para você as coisas e faz acontecer. Meu tio mesmo, antes dele morrer, o diabo revelou na boca da mulher, eu estou matando ele, ó. Eu fui encomendado por uma mulher que amava ele e ele destratou a mulher. Ele vai morrer semana que vem. O irmão expulsou o demônio e na outra semana meu tio morreu. Morreu e chegou a notícia aqui. Então, eu falo para você, gente, tem pessoas usadas por Satanás dentro da igreja. São profetas, são idolatrados, mas não querem Bíblia. Então eles estão dentro do cristianismo. A primeira classificação de natureza do diabo é estar dentro da igreja, porque para o diabo as pessoas do mundo já são dele praticamente, né? Alguns vão se converter, mas enquanto não se converte, Atos 13:10 diz assim, o Paulo repreendendo, o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis agora é contra ti a mão do Senhor e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Isso aqui é Paulo pregando o Evangelho, uma pessoa se opondo ao Evangelho, Paulo cheio do Espírito Santo, repreende a pessoa e a pessoa fica cega. E essa pessoa era um crente. Entendeu? Então, irmãos, tem um monte de loucuras dentro da igreja, igual o resto é pé de Jesus. O negócio tem que sumir de dentro da igreja. As pessoas falam, mas o diabo é que pegou os movimentos do Espírito Santo, botou na macumba. Isso não é verdade. Porque o Espiritismo, quando chega no mundo, chegou na época até de Adão. Já existia essa rodoviação.
A Umbanda veio antes da igreja pentecostal. E ele sempre rodava com a mão esquerda, para notar que quem roda, roda com a mão esquerda. E ele sempre está assim, rodando com a mão esquerda, porque é um caboclo, não é o espírito. Então, o pentecostalismo nasceu oficialmente em 1906, veio para o Brasil. Então, ele, no primeiro momento, não tinha isso. Depois de um tempo é que começou a aparecer esse negócio de pular, rodopiar, isso não é bem esse negócio não, é bagunça. Reteté é uma palavra que quer dizer reboliço. Nós já estudamos a Bíblia, se você pegar em Atos 2, você vai ver que quando eles falam assim, olha, esse povo está cheio de vinho, é porque eles não aceitavam o que o povo estava falando na língua deles. A ética que Paulo fala em 1 Coríntios 14 é o seguinte, se entra alguém dentro da igreja, e ele não é crente, e ele está vendo um monte de gente falar em mistério, vai achar que todos são loucos. É por isso que ele diz que o dom de profecia é superior ao de língua. Você fala em língua entre você e Deus. Se não tem intérprete, fala entre você e Deus. Porque senão as pessoas vão dizer, são loucos. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Isso é mentira, Deus não se agrada disso. Então, irmãos, Jesus ele fala, está em 1 São João 3, versículo 8 e 9, pois vocês veem em casa. Jesus está falando que ele manifestou na terra para destruir ou desfazer as obras do diabo. Quando você pega 1 Coríntios 11, 19, Paulo fala que dentro da igreja é necessário que haja heresias. Por quê? Os crentes vão ter que ficar acordados. A gente tem que falar, de comer pela mão dos outros. Está cheio de pessoas cheias de demônio, pregando em cima do altar. Aqui mesmo no bairro, tem um camarada usando hipnose para derrubar pessoas no chão. E derruba. Na arte marcial mesmo, se você conversar com um grande mestre de arte marcial, ele derruba você, só soprando ou jogando um ataque mental em você. Agora, eles falam que o Espírito Santo derruba a pessoa. Por que que nem todos caem? É uma coisa estranha. Porque se você pegar tudo por aí capítulo, nenhum dos sacerdotes, quando manifestou o poder de Deus, ficaram em pé. Possivelmente sentar, também nos diz que eles rolavam no chão. Então tem coisa que é obra de Satanás dentro das igrejas. Tem falsos profetas, eu boto no meu canal lá. Eles pregam para você, você quer irritar o diabo? Faz um morro de comida, abra Coca-Cola de 2 litros e come à vontade, fala, diabo, isso aqui você não pode. Você vai cometer o pecado da gula e o diabo vai morrer de rir da sua casa. Entendeu? Então está cheio de falsos profetas. Que diz que você é um pequeno Deus na terra, que o diabo não entra na sua casa, para a senhora não deixar. Se Deus quiser, ele fala com você, irmão, dentro do seu banheiro, a senhora tomando banho, a senhora deitada dormindo, a senhora de joelho, a senhora aí, ele te toma, ele fala com você. Então, muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. E são esses que têm enchido muitas igrejas. Então, a primeira característica de uma natureza demoníaca, eles pertencem ao diabo e eles querem exercer o desejo do diabo. É por isso que às vezes nós somos tão perseguidos. Por isso que tem igreja que levanta perseguição contra a gente. Porque eles, na verdade, são influenciados por entidades de heresia. Segundo ponto seria, eles são religiosos reprovados. Depois os irmãos, as irmãs abrem em São João, se vocês quiserem abrir aí, 16, versículo 2. São João, 16, versículo 2, diz assim: eles vão expulsar vocês da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Você vê que a maioria das religiões que perseguiram o cristianismo achavam que estavam fazendo serviço para Deus. Você ouve a história do povo muçulmano, eles matam pessoas em nome de Alá. Eles dizem assim: matamos em nome de Deus. Todas as nações que você vê cristãos morrendo aí, degolados, eles acham que estão fazendo um serviço para Deus. Era assim com os fariseus. Depois vocês abrem Mateus, capítulo 23. Jesus, a partir do versículo 35, ele faz uma comparação entre a igreja verdadeira e Abel e Zacarias, que foram mortos por causa da verdade. Então ele disse que nós teremos, olha só, capítulo 23, versículo 35, diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra,
desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Isso é uma acusação que Jesus faz aos judeus. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejados que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Viu o que Jesus falou aqui, irmãos? Entenda bem. Ele está dizendo que é um povo religioso que iria perseguir a igreja. É um povo que conhece a Bíblia superficialmente. Porque os judeus, se você pegar todo o livro de Atos, toda a perseguição ferrenha contra o evangelho parte dos judeus. Né? Para nós hoje são pessoas, irmão, que quando passam para certo tipo de igreja, não dão a paz do Senhor a gente, porque nós ficamos agora inferior a eles. Né? Essas pessoas têm o pecado do orgulho. Essas pessoas têm o pecado do orgulho. Então, biblicamente, são religiosos reprovados. Você pega em Atos, capítulo 8, versículo 1, você vai ver que Filipe, quando desce para Samaria, começa a fazer obras de Deus, curando enfermos, expulsando demônios, pregando a palavra, e ele encontra um homem ali chamado Simão. Esse homem, quando viu que o poder de Deus era maior, se converteu. E esse homem viu que Pedro e João vieram para poder fazer a obra, eles botavam a mão na cabeça de Simão e ele recebeu o Espírito Santo. Esse homem viu que esse poder era extraordinário, e ele falou assim: eu quero ter isso que vocês têm. Quanto é? Estava cobrando. Ele falou assim: eu pago quanto for para ter o Espírito Santo. Então, Pedro disse assim: o seu dinheiro seja contigo para a sua perdição. Você não tem parte nesse ministério porque o seu coração é maligno. Nós temos aí um crente recém-convertido, por isso que eu falo, nem todo novo convertido é crente, que nunca se converteu, entendeu? Então, os aspectos da natureza demoníaca, eles são cristãos, entre aspas, mas eles são reprovados. Você pega, por exemplo, agora, no capítulo 16, versículos 17 e 18, de Atos dos Apóstolos, você vai ver um demônio falar assim: olha, no corpo da mulher, esses aí são verdadeiros cristãos, esses aí são grandes homens de Deus, e por vários dias ficava elogiando Paulo, e Paulo vira e diz: em nome de Jesus Cristo te digo, sai dessa mulher. Você vê outro traço da natureza demoníaca. A pessoa que tem a natureza do diabo, ele bajula pessoas verdadeiras. Pessoas do mundo, irmão, se você quer ser elogiado por uma pessoa do mundo, é só andar certo. E o diabo faz isso. Só que o cristão, você vê aí duas naturezas diferentes. Paulo estava enfadado já daqueles elogios. O cristão, irmão, não faz obra de Deus para ser elogiado. Ele serve por amor a Cristo. Se ninguém nunca elogiar, não tem problema. Paulo ele escreve, por exemplo, 2 Coríntios 12, ele diz assim: ainda que sendo menos amado por vós, amando-vos muito mais, né? Então Paulo, ele estava acostumado com pancada, chicotada, perseguição. Quando ele começou a ver um espírito elogiando ele fala: ele faz. Então não tem essas pessoas da igreja, pessoas que fazem fã-clube gospel, pessoas que quando você está lá em cima, está sendo muito agentado ou agentada, a pessoa te convida para a igreja dela, te dá uma boa oferta, quer aparecer. Então, é o evangelho de hoje. Pessoas que querem elogiar, pessoas que querem exaltar pessoas que precisam de um ídolo. Você vê isso dentro das redes sociais. Pessoas, o fã-clube tal, da cantora tal, da escritora tal, do pregador tal, entendeu? Então, essas pessoas, infelizmente, são reprovadas para Deus. Porque toda obra, diz John MacArthur, um grande pregador americano, que toda obra que não glorifica Jesus, não vem de Jesus. Então, toda vez que você ministrar e for uma bênção, toda a honra para o Senhor Jesus. Agora, se você toma essa honra para si, você está fazendo como os demônios. Você lembra que o Satanás fala com Jesus na tentação? Se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Não é verdade? Então, irmãos, segundo traço da natureza demoníaca é que eles são religiosos reprovados. E a maioria dos religiosos hoje são reprovados.
Se você não sabe, tem igreja de gays, de lésbicas, pessoas que fumam maconha dentro da igreja. Aqui mesmo em Matilha eles dão aula de capoeira dentro da igreja. Então, já tem o ecumenismo. O que é ecumenismo? É mistura de religiões. Tem um pastor aqui em Matilha que ele vai lá no centro pregar e o macumbeiro vai na igreja pregar, né? É o mesmo espírito. A mocidade do macumbeiro senta junto com a mocidade do crente, eles cantam os pontos de macumba, ao mesmo tempo que os macumbeiros cantam os hinos da harpa. Então, você vê aí uma mistura. Irmão, vocês nunca vão ver Elias nem Eliseu de mãos dadas com o profeta de Baal. Crente não canta junto com o macumbeiro e nem com o católico. Pode ficar tranquilo. Esses ditos evangélicos aí, eles querem isso, ó. Que eles ganham dinheiro com download no YouTube, com visualizações, com likes. Então eles ganham também a bem-querência do povo, que o povo fala, nossa, ele quer a paz. E tudo isso é mascarado de uma falsa religião, entendeu? A religião que vem de Deus, ela tem a paz de Cristo, não a paz do mundo. Então nós vemos aí, irmão, que eles são religiosos reprovados. Uma última base bíblica está em Marcos. Vocês podem abrir Marcos 1, 23. Marcos capítulo 1, versículo 23. Vocês vão ver Jesus reprovar um demônio. Olha só. Marcos 1, 23 diz assim: e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruí-lo? Pensei que é o Santo de Deus. Viu o que ele falou? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Ele não falou, você é um desgraçado que está aqui perturbando a minha vida. Ele falou, tu és o Santo de Deus. Olha o que Jesus disse. Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Jesus não falou assim, valeu por isso. Então, irmão, você vê que o diabo, ele também conhece Deus. O diabo reverencia Deus, diz Tiago 2, versículo 19, que ele treme e estremece. Tem crente, irmão, que eu estava conversando ontem com um ex-sogro de um conhecido meu, que ele falou, você vai me desculpar, aquele camarada é crente, você precisa ver as loucuras que ele fazia. Ele pegou a faca e tentou matar o ex-namorado da minha filha. Foi por isso que ela separou dele. Ele tomou uma sova, que ele apanhou, e é ex-crente, entendeu? Então, irmãos, vamos me desculpar, mas os evangélicos, quando desviam, eles parecem que ficam pior do que as pessoas do mundo, que nunca foram crentes. Quem já viu um crente desviado aqui? Parece que ele fica pior. A pessoa, igual esse Thales Roberto, ele conta o testemunho dele, que o J Quest falava, irmão, você vai assinar um termo de responsabilidade com você mesmo, tá bom? Você está fumando demais, está bebendo demais, e era filho de pastor. Parece, irmão, que as entidades, elas entram de montão assim em cima da pessoa e fazem ele ter gosto por tudo aquilo que não presta. Mas aqui nós estamos vendo um homem com espírito imundo entrando dentro da sinagoga, que seria uma grande igreja, Jesus pregando, e outra coisa, ele está dizendo, o que nós temos com o Senhor? Mas ele elogia Jesus. Então quer dizer que tem elogio nosso, irmão, tem glória a Deus, que sai da nossa boca, e Jesus não aceita. Porque nosso coração, ele é um coração inimigo de Deus. Os demônios, se eles pudessem, eles tomavam Deus do lugar dele e colocavam Deus debaixo dos pés. Mas como Deus é maior do que eles, então o que eles fazem? Aceitam, mas não concordam. É igual nós, irmão, a gente faz a luta, e se ele pudesse, ele botava Deus na nossa luta e a gente sentava no trono. Não é isso? Mas, Senhor, às vezes a nossa natureza é igual ao do diabo. Essa que é a verdade. Nós murmuramos, igual o povo de Israel no deserto, a gente não concorda. Eu me lembro de Jonathan Edwards, que uma vez ele estava pregando, ele disse o seguinte, que um homem verdadeiro humilde é um homem que aceita a vontade de Deus, seja ela qual for. Se Deus nunca quiser que ele seja um homem rico, ele vai morrer feliz como um crente pobre. Se Deus nunca quiser que ele se case, ele vai morrer feliz, solteiro. Mas a gente, o que a gente faz, irmão? A gente sobe monte, a gente vai para vale, a gente briga com Deus, e quando não é o tempo de Deus dá nada, porque tem hora que Deus para a gente, não tem jeito. Você vê que lá em Ezequiel, capítulo 3, você vai ver que Deus coloca Ezequiel dentro da casa dele, com a língua agarrada aqui, no céu da boca, e ele fala, fica aí e não fala nada.
Ele fez isso com Elias 3 anos e meio. Então, às vezes, a gente, irmão, queria estar voando, queria estar crescendo, mas Deus fala, não é tempo. E o que é que a gente faz? Como Satanás, a gente debate com Deus. Nós aceitamos porque Deus é maior, mas se a gente pudesse, a gente não aceitaria. Se a gente pegar, por exemplo, a vida de Jó, no capítulo 2 do livro de Jó, vocês vão ver que a mulher de Jó tinha a natureza do diabo, e Jó a natureza do servo de Deus. Ela disse assim, você ainda guarda essa sua fidelidade aí com seu Deus? Amaldiçoa ele e morre. E com certeza é o que o diabo queria que ele fizesse. Porque os demônios fazem isso, eles amaldiçoam Deus, embora respeitem Deus. Agora Jó diz, como fala qualquer doida, fala tu agora contra o Senhor. Então, irmãos, é tempo da gente lutar contra essa carne, entendeu? Igual uma vez Deus falou comigo, ó, vai lá pro morro, tal, assim. Eu falei, Deus, só sabe que eu vou vender produto, tá chovendo, eu vou para aquele morro, vai. E quer que te diga uma coisa, irmão? Começou a chover, entendeu? Falei assim, será que foi Deus que falou mesmo? E eu entrei na casa dos irmãos, comecei a orar, preguei para eles me deram lá um café, falei, e agora? Eu vou embora com esse monte de troço para vender. Parou a chuva. Comecei a achar cliente um atrás do outro, vendi, fui embora. Deu 1h pouco da tarde, fui embora. Entendeu? Eu calei a língua, eu mordi a língua na hora que eu falei, será que foi Deus que falou isso? Pelo amor de Deus, só que palhaçada. Tem gente que chega a repreender diabo, sai da minha frente. Conheci um irmão, ele pregou até no congresso graça pentecostal. Deus falou com ele assim, dá o seu carro para aquele irmão lá. Ele disse, eu vou dar nada. Eu lutei para ter esse carro, para ele dá o carro. E ele não deu, irmão. E o carro queimou, pegou fogo. Entendeu? Então, nós somos como os demônios muitas vezes. Somos apegados àquilo que é nosso. Nós não queremos desapegar daquilo. Enquanto Deus não for mais do que o que temos, vamos parecer com os demônios. Né? Que fizeram os demônios trair Deus? Justamente querer ser igual a Deus. Eles se apegaram ao poder que eles tinham e esqueciam que Deus tem um poder muito superior. E eles foram destruídos. Então, irmão, para a gente não perder o nosso lugar na casa de Deus, não vamos ser como os demônios. Tiago 2,19, como eu falei, eles tremem. Tiago até fala assim, você crê tu que há um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Então, irmãos, os demônios às vezes têm uma fé melhor do que a nossa. Mas o que Tiago também está dizendo é o seguinte, só ter fé não te livra da natureza do diabo. Não adianta você dizer, eu sou filho de Deus porque tenho fé. Demônio também tem fé. Entendeu? E mais do que nós, porque ele sabe que Deus existe. Eu falo por mim mesmo, já aconteceu coisa na minha vida, eu falo, isso é besteira. Eu vou fazer o que eu quero, daqui a pouco eu estou travado. O profeta falou, você não vai dar certo. Eu ia, daqui a pouco não dava nada certo. Eu desprezava até a profecia. Entendeu? Porque a gente, quando está no corpo físico, irmão, a gente se apega ao nosso trabalho, à nossa mentalidade, à nossa forma de ser. Mas se Deus travou tudo, irmão, não tem jeito. E demônio é um bicho que tem fé, mais do que nós. Então, ter fé não adianta nada. A Bíblia diz que eles se estremecem, então chorar dentro da igreja não quer dizer nada. Falar de fé, demônio fala de fé, só não é o Espírito Santo. Demônio entende de Bíblia, demônio entende de liderança. Pra você ter ideia, eu estava estudando demonologia esses dias, tem um demônio chamado Simetre, ele é uma entidade, ele é um marquês do inferno, ele lidera toda a África. Eu entendi por que Daniel não recebeu a bênção do anjo vir falar com ele. Tinha um anjo maligno que liderava a nação dos persas e não deixou o anjo do Senhor descer. Porque numa luta espiritual o anjo de Deus também pode sair machucado, porque nem todo anjo de Deus é um anjo de guerra. Então Miguel, que era o arcanjo e responsável por Israel, teve que vir para debater com o diabo. Então, irmão, para a nossa vida hoje, nem toda entidade vai sair por você clamar o sangue de Jesus. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de entrega a Deus, essas entidades não vão sair. Eu sinto muito, mas não vão. Conheci um irmão que conversou com uma entidade que se mostrava para ele como um homem muito bonito. Ele disse, olha, existem entidades que se manifestam como mendigos. Qualquer corinho que a igreja canta, o demônio cai por terra. Agora, para me expulsar, se eu não ver vida com Deus nessa pessoa, é por isso, irmão, que às vezes Deus bota a gente lá no pó, entendeu? Para você desapegar de
Todos os pecados capitais, luxúria, lascívia, cobiça, esses pecados monetários também, né, que seria o caso da avareza, tudo isso são demônios poderosos, eles são chamados na Goécia como daimons. Daimon, na linguagem grega, é um Deus de segunda classe, eles se consideram Deus. E de verdade, na vida de quem não serve a Deus, o diabo é um Deus. Se a pessoa é avarenta, por exemplo, ele não gosta de dizimar, ofertar, ajudar nada na igreja, ele é avarento. Quem está dominando a vida dele é mamon. Se ele, por exemplo, é um cara que ama a prostituição, quem domina a vida dele é Asmodeus, Pombagira, esses demônios de luxúria, porque ele não consegue ficar sem isso. No Facebook, o que mais você vê? Quer ver? Olha uma publicação, você vê como o ser humano é cativo disso. De uma menina bonita, uma menina botou hoje lá assim, existe um mal no mundo, a ignorância, existe um bem no mundo, a sabedoria. Feliz é aquele que discerne uma coisa da outra. Só que ela tirou uma foto com a barriguinha de fora e com as pernas de fora. Você não vê ninguém embaixo comentar nada do que ela comentou. Eles falavam, linda, linda, linda. Luxúria. Entendeu? Tanto ela como quem olhou e comentou é escravo da luxúria. Na verdade, nem prestou atenção no que a moça falou. Então, essas entidades trabalham na vida de crentes e, infelizmente, irmão, só ter fé, só acreditar em Deus, só carregar a Bíblia, só orar, não vai te levar para o céu. Entendeu? São religiosos reprovados. Você pega para a última base desse segundo ponto, você pega o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, para ver se Paulo, ele está em Éfeso, expulsando demônio, curando enfermo, e alguém, lá os filhos de Seva, tenta expulsar o demônio de uma pessoa. E a pessoa, o demônio dentro da pessoa, olha só como demônio é um ser inteligente. Ele disse assim, eu conheço Jesus, e conheço Paulo, e você quem é? O demônio estava colocando ele no lugar dele, quer dizer, você é meu servo. Porque todos que perseguem a igreja são servos do diabo. Todos aqueles que criticam as pregações, os louvores, que não querem nada com vida de oração, essas pessoas, infelizmente, estão infectadas com coisas das trevas. E quando você começa a entrar no assunto cristão, o Espírito Santo começa a clarear a mente dele e fala, isso aí não está certo mesmo não. Entendeu? Deus começa a puxar ele para o lado do bem, mas ele fala, não, mas eu faço porque a minha igreja diz que não tem problema. Você viu como a religião puxa ele para o lado errado? Entendeu? Então, são religiosos reprovados. Terceira característica de quem tem a natureza do diabo, irmão. Eles interagem no reino de Deus. Como eu falei, Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, você vê que Satanás, entre os filhos de Deus, os filhos de Deus ali são anjos, ele dá satisfação a Deus. O único Deus que existe é o Pai. O Deus do diabo é o seu Deus. Só que ele serve a Deus de outra maneira. Como? Quando Deus permite que ele venha te tentá-lo. O juízo sobre ele já está impetrado e já está condenado. Se o juízo fosse agora, os anjos das trevas têm consciência disso. Agora você sabe que tem crente também que sabe de uma coisa dessa, que também vai para o inferno. Toda vez que um demônio se manifesta a Jesus, por exemplo, quando você pega Marcos capítulo 5, versículo 6, os demônios próximos de Jesus, a maior entidade entre eles, fala com ele assim, Jesus, filho do Deus vivo, viesse nos destruir antes do tempo. Se você conversar com um ladrão, com um assaltante, com a prostituta, ele sabe que ele vai para o inferno se ele morrer agora. Ele sabe disso. E tem crente que, infelizmente, não tem certeza da salvação dele. Não tem. Já vi crente velho, igreja, dizer, não sei se eu estou salvo. Então, quer dizer, está perdendo tempo dele todo dentro da igreja. Que é como vocês que estão casados. Você fala assim, eu não sei se eu sou casado com ela. Claro que é, não só aliança, como o papel, a cerimônia. Então, irmão, tem pessoa que ele vem para a igreja e ele tem dúvida. E o diabo é que trabalha nisso aí. É uma das características de outra coisa. Vou dizer, o diabo está na vantagem com o crente desse, que ele sabe que ele está condenado. Mas esse crente não sabe que está salvo. Entendeu? Então, quanto que o diabo puder tirar você da Bíblia, tirar você dos estudos, do aprendizado, da oração, da vida devocional, ele vai tirar você. O desejo dele é manter você desviado dentro da igreja. Tem uma religião, nunca foi problema para o diabo. Samaria era uma terra religiosa. Eles adoravam Baal, né? E Baal significa Senhor. Então, na mente de muita gente, deve ser o mesmo Jeová que tirou o povo da terra do Egito.
Você vê documentários dizendo que Baal e Jeová é a mesma coisa, simplesmente porque o nome dele quer dizer Senhor. Você acha, por exemplo, que você coloca lá sociedade bíblica, você vai ver que alguns óstracos, caça que eles acharam lá nas escavações. É comum você olhar, por exemplo, um pires, está escrito aqui, Jeová. Atrás do pires está escrito Baal. Engraçado que o pires sobreviveu todo esse tempo para você ver como o coração dos israelitas eram divididos. E é igual hoje, irmão, nosso coração não tem Baal, mas tem Mamon, tem avareza, tem nervosismo, tem mentira, tem tudo aquilo que é do inferno. E é isso que Deus está falando. Interagem no reino de Deus, mas não são do reino de Deus. Você pega Mateus 7, 22 a 23, você vai ver pessoas que hoje expulsam demônios, curam enfermos, pregam, profetizam em nome de Jesus. Jesus fala, eu nunca conheci vocês. A tradução do dicionário de Vine, que é um dicionário muito amplo nas escrituras, é o seguinte, vocês trabalharam para mim, mas nunca provei vocês. Entendeu? É como se a irmã ali a Daniela tem uma empresa e eu sou a única ovelha negra. Eu trabalho bem, mas não estou dentro do esquema dela. Eu falo, na primeira oportunidade, eu mando ele embora. Aí, quando ela me manda embora, eu falo, você vai me mandar embora? Você trabalhava bem, mas do seu jeito. Você nunca entrou no meu esquema. Entendeu? Então, é o que eu falo com você, gente. Pessoas que têm natureza demoníaca, eles estão dentro da igreja e estão infelizes. Porque ele queria estar no bar bebendo. Eu conheço um aí que ele era homossexual. Ele fala assim, ai, César, nossa, numa hora dessa, eu estava longe. Você estava onde? Ah, prostituição. Falando assim, ele indo para um monte com a gente orar. Prostituição, ele falou. Ah, era tão... Nossa, que tempo difícil. Ele fala com aquela voz afeminada, como se eu não percebesse o prazer que ele tem ainda em ser gay. Entendeu? Então, tem pessoas dentro da igreja que ele está infeliz. Ele concorda que isso aqui é o certo, mas ele não está feliz. Entendeu? Ele está feliz com o quê? Com as coisas do mundo. Por isso que você vê um monte de gente que está aqui hoje, ele fica uns dias, daqui a pouco ele vai para o mundo. Você vê no boteco bebendo. Eu vi um que ele estava visitando a gente, esse dia estava catando lavagem para comer. Entendeu? É igual o filho pródigo, né? Mendigando as coisas. Então, irmãos, terceira característica de quem faz parte da natureza do diabo é estar na igreja, mas com o coração fora da igreja. Quarta característica seria distorcer a verdade. Você pega o Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, você vai ver o diabo dentro da serpente dizer assim para Eva, foi assim que Deus lhe disse? Não comerá de nenhuma árvore do jardim? O diabo não sabia de toda a verdade. O problema é que ele queria colocar Eva em teste. Aí Eva fala assim, não, ele disse para não comer o fruto da árvore da ciência. Eva sabia a verdade. Mas ele disse assim, você não vai morrer não. Deus sabe que o dia que você comer do fruto da árvore da ciência, você vai ser como ele, sabendo o bem e o mal. Entendeu? Então, irmão, Eva hoje representa pessoas que ouvem propostas mais agradáveis. A Bíblia não interessa. Eu quero o conselho de fulano de tal, que diz que se eu começar a dizimar lá na igreja dele, vai começar a sobrar dinheiro no meu bolso. Tem um monte de gente assim. Pastores que abrem igreja, ó, Deus confirma que você pode dar o dízimo aqui. E a sua igreja? Não paga as suas contas não, irmão. Ó, deposita aqui, ó. Entrega aqui esse dinheiro, porque Deus amanhã vai te dar em dobro. E o cara tem um grande nome. Você vê Edir Macedo, que é um filho do diabo. Eu falo isso na cara dele. Ele chegou a dizer, olha, Deus deu a fé aos homossexuais para serem e dizer que eles são. Quem sou eu para entrar no meio disso? Irmão, eu analiso uma coisa, que o ser humano, quando ele vai crescendo, mais ele se distancia de Deus. Porque eles, no primeiro momento, eles eram crentes mesmo, eles eram pessoas que pregavam a palavra e não gostavam de luxo. Foi só sentir um gostinho da prosperidade que já quer agradar o mundo. E Paulo diz que aquele que agrada o homem não pode ser um servo de Cristo. Então, eles distorcem a verdade, ou seja, usa a Bíblia para proveito próprio, para enganar pessoas. Você vê que o maior avivalista do pentecostalismo é o bruxo, que é Benihim. Ele derruba as pessoas no chão, ele assopra você cair no chão, ele nem prega a palavra. Ele começa a soprar e você cair, começa a pôr a mão em você e você cai.
e ninguém fica curado e você só fica ali no chão. Isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do diabo. Então distorce a verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo fala para nós hoje, 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não tem Joseph Smith, um dos presidentes da igreja, o presidente da igreja de Mormon, diz que o livro de Mormon vai salvar 10.000 vezes mais do que a Bíblia. Não tem outro mediador. Ele está dizendo que o livro de Mormon é superior à Bíblia. Ele está dizendo que existe um outro mediador, o Joseph Smith. E foi ele que recebeu essa visão herética. Então outros dizem, não, é Maria. Dizem no conselho canônico, católico, diz que se você não reconhecer Maria como mãe de Deus, de Jesus, como corredentora, você vai direto para o inferno. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus da cruz. Ele diz assim, mulher, eis os teus filhos. Filhos, eis a tua mãe. Jesus não fez menção. E é um dos pecados católicos, que ele chegava a dizer que Jesus pecou na cruz. Entendeu? Você vê o Papa Francisco abrir a Bíblia e falar assim, está vendo essa Bíblia aqui? Esse aqui é o maior fracasso de Deus. Falou para todo mundo ouvir. E todo mundo ficou assim, eu fico bobo. Como a palavra de Deus é pesada e as pessoas dão ouvido ao que um grande homem está falando. E aí falou, esse aqui é um dos maiores fracassos de Deus. Falou para todo mundo ouvir, o povo ficou lá, olhando para a cara dele. Se um pastor não fala isso comigo, eu falo, fracassado é você. E sai de dentro da igreja dele. Larga ele lá com tudo. A gente tem que fazer isso. Então, eles distorcem a verdade. Jesus, em Mateus 23, 13 a 27, ele diz o seguinte, antes, capítulo 7, versículo 15, ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, porque vêm até vós travestidos como ovelha, mas do seu interior como lobos vorazes. É o que mais você vê. Da igreja aí que o pastor diz assim, eu estou dizendo para você mandar a quinta parte do seu salário, ou seja, 20% que você recebe. Se você recebe R$1.000, você tem que dar R$200. Não basta só os 10% da Bíblia. Então você tem que botar mais 10 para ajudar ele, porque ele quer andar com um Ferrari, ele quer andar. E outra coisa, eu fui conversar com um cidadão que acompanha essa gente, ele diz assim, se eu fosse ele, eu comprava um carro grande para mim também. O cara é rico, entendeu? E eles dizem, irmão, que eles são grandes homens de Deus, extorquidos. Teve um que ele pregou assim, você vai honrar Deus agora, você vai mandar 30% do seu salário, não importa se é pouco ou muito. Você vai honrar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 vezes o valor do dízimo. Então você vê aí manipulação. E outra coisa, a igreja desse povo só anda cheia. São usados por Deus? São. Porque se consagram. Mas dentro dessa doutrina, ele e o povo dele vai para o inferno. Infelizmente. Eles estão manipulando a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 1 em diante, Paulo diz assim, o Espírito expressamente diz que muitos se apostatariam da fé, ou seja, vão deixar a fé certa e verdadeira. Fala, esse caminho serve para mim. Darão ouvidos, olha só o verbo dar, está no futuro. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, irmãos, nós temos muitas doutrinas de demônios nos últimos dias. Por exemplo, você acha certo, irmão, você que acredita, você sabe que o camarada está errado na vida dele lá, você trabalha com ele, mas você está administrando a ceia. Você acha errado o diácono entregar a ceia para ele? Por exemplo, ele lá na empresa lá não tem testemunho nenhum. Aí você fala, ele para lá com Deus, mas você está administrando a ceia. Aí você fala, diácono, faça aí a ceia. Se você é o diácono, você daria a ceia para uma pessoa dessa? Ele é crente da sua igreja. Isso. Então ninguém pode tirar a ceia dele. Você tem ideia que tem uma pessoa que não podia tomar a ceia, é Judas. E Jesus ofereceu a ceia. Judas estava com o diabo no corpo. Entendeu? Então, não pode. E tem igreja que se você não mostrar o seu cartão de dízimo, ou então o comprovante de depósito, eles não te dão a ceia. Entendeu? Algumas trabalham com revelação, você também você não toma a ceia se você não for revelar pela igreja, tudo encerrado.
da doutrina errada, doutrina de demônios. Então, muitas pessoas vão para essas igrejas porque eles acham bonito a maneira deles fazer o culto, acham bonito a maneira deles pregar, acham bonito o jeito deles fazer o trabalho deles, tem ética, tem decência, mas no satanismo tem ética e decência. Se você conversar com um satanista, ele não vai te atacar, te morder, te bater. Os satanistas, eles são pessoas éticas, conversa com o satanista na hora. O que muda entre ele e você é essência, você tem Deus e ele não tem. Entendeu? Então, eles estão no reino de Deus, mas não são do reino de Deus. Quarta, distorce a verdade. Quinta e última, eles querem ser adorados. A verdade é, o diabo, quando ele tentou a Jesus, ele quis ser adorado quando estava lá no monte. Então, você vê que hoje, muitos deles querem ser adorados. Levíticos 17, versículo 7, a Bíblia fala de estátua de demônios. 1 Coríntios 10, 21, você vai ver. Antes, irmão, eu gostaria de falar sobre um homem chamado Nabucodonosor. Ele é um bom tipo de todos os reis que se levantaram contra a igreja. É igual a besta que sobe do mar. Você vai ver que ela tem um pouco da Babilônia, que é a boca de leão. Ela tem um pouco da Média Pérsia, que é os pés de urso. Ela tem um pouco da Grécia, que é aquele monte de pinta, que a besta parecia com um leopardo. Então, representava a Grécia. Você vai ver que ela parece um pouco com Roma, porque tem vários chifres. Então, o que você vê ali são resquícios de civilizações. E todos esses reis sempre quiseram ser deuses, a começar pelos faraós. Pra você ter ideia, todo faraó era um homem muito estudado. Por exemplo, o faraó na igreja seria o pastor presidente. O faraó no governo seria o presidente. O faraó, por exemplo, na agronomia seria o supremo agrônomo. Se ele está numa obra de construção, ele é o engenheiro, então o faraó está por cima de tudo. O faraó nunca foi aquilo que a gente vê nos filmes, né? Então ele era um exemplo de um deus, muito estudado, era feiticeiro, ele conhecia teologia de outras nações históricas, era um grande general, um grande lutador. Então o faraó era considerado um deus. Outro, considerado um deus, os reis da Síria, o rei da Babilônia. Se você tem ideia, Nabucodonosor, ele nasceu crendo que duas divindades predestinaram ele na terra para ser um rei justo. Se você pegar a história de Nabucodonosor, ele não se via como um rei justo. E olha que era um homem que castrava jovens, batia mandava bater em mulheres grávidas. Era uma pessoa terrível. Ele quis, você vê que o nome de Daniel é Daniel, é o nome dele. Mas ele chamava ele de Belsazar. E Belsazar quer dizer príncipe de Bel, ou seja, príncipe de Belzebu. Pessoa trocar o seu nome de Daniel e botar o seu nome de Janaína, para lembrar da rainha dos mares, e a gente sabe que é Iemanjá. Então era isso que Nabucodonosor fazia. Você pega, por exemplo, o capítulo 2 de Daniel, você vê que Daniel tem a visão com Nabucodonosor como a cabeça de ouro que representaria o primeiro reino. No capítulo 3, você vê que Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro, só para ele. Fala, Daniel me viu como uma cabeça, mas agora eu quero uma estátua só para mim. E todos vão ter que me adorar. Então ele é um dos tipos de tantas outras pessoas que vieram. Os persas, por exemplo, também quiseram ser adorados como Deus. Você pega Daniel 6, você vai ver que o rei Dario concordou em ser adorado como Deus. E houve outros deuses, outros governantes na Pérsia que quiseram ser adorados como Deus. Alexandre o Grande era idolatrado como Deus também, como uma pessoa que era mediador entre os deuses e os homens. Por isso que ele havia vários Alexandrinos, os Césares também. Então hoje em dia, irmão, o catolicismo, por exemplo, diz que o Papa é o representante de Cristo na Terra. O único representante de Cristo na Terra é o Espírito Santo. Nós somos cristãos. Cristãos, no grego, quer dizer cristianos de Cristo, testemunhas de Jesus. Se tem alguém no governo da igreja que representa Cristo, é o pastor presidente, é o profeta da igreja. Mas você representa Cristo onde você está. Então Deus nunca quis, irmão, que a igreja quisesse ser adorada, mas quisesse uma igreja que refletisse glória para Ele. A igreja na terra, ela tem inteligência, ela tem sabedoria. Para você ter ideia, foi por causa da igreja que apareceu a universidade. A época das trevas, a época da era medieval, não tinha conhecimento. Por exemplo, dentro das igrejas, quem ministrava a missa, né, a pregação, era um padre falando em latim. E ele ficava de costas para a igreja, e a Bíblia em latim. Você só comia a hóstia, e ele comia a hóstia e bebia o vinho. E a Bíblia manda você beber o vinho também. Entendeu?
Então nós vemos aí pessoas que não queremos ser idolatrados. Tem igrejas por aí que eles deixam bem claro, ó, nosso ministério está lutando para ser o maior ministério do mundo. Então nós não podemos ter senso de competição. Quando você diz Filipenses capítulo 2, ninguém atende propriamente para aquilo que é seu. Ou seja, se o meu dom é profecia, eu não devo atentar para o meu dom, embora eu devo valorizar. Devo atentar para o dom de cura, de repente a moça tem um dom de cura. Outro é usar da palavra. Outro é uma pessoa que Deus faz coisas extraordinárias através dele. Então quando você atenta para o que é seu, você acaba se fazendo como os demônios. Você acaba dizendo, eu tenho talento, eu posso, eu não vou pisar em qualquer lugar. Tem pessoas que eu conheci que começaram na humildade. Hoje em dia, não pregaria numa igreja como essa. A menos que você assumisse comprar 2 caixas de CDs ou de DVD. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Porque no caminho da nossa exaltação diante de Deus, existem tentações. E à medida que você vai se aproximando de Deus, maior são os obstáculos, e colocados por grandes entidades. E quando eu falo obstáculo, não é prostituição, porque crente que ainda é tentado. Pela prostituição ele não é liberto. Não é a violência, não é a murmuração, que são para crentes carnais. Existem coisas maiores. Por exemplo, quando você pega 2 Coríntios 12, quando Paulo fala que ele há 14 anos teve a visão com o céu aberto, irmão, nem João tinha visto o céu aberto. Ele viu coisas que só os profetas viram. E engraçado que Deus não coloca esse filho na carne, em Isaías nem em Ezequiel, porque botaria em Paulo. Vou te explicar por quê. Paulo nasceu na cidade provinciana romana de Tarso. Você tem ideia? 3 grandes centros de conhecimento tinham no tempo de Paulo. A primeira, Atenas, na Grécia. Segundo, Tarso, onde ele nasceu. E tinha o Areópago. Enfim, Paulo, ele era um filósofo dos melhores. Se Paulo fosse pregar aqui, você viajava as ideias de Paulo. Você tem ideia, o Areópago nunca chamaria ninguém para pregar lá, muito menos um judeu, porque os judeus também eram influenciados pela filosofia grega. E Paulo era um homem que tinha tudo para ser um homem exaltado. Foi ensinado por Gamaliel, um dos maiores mestres do seu tempo, aprendeu filosofia num berço grego, era um homem poderoso. Então, quando Deus coloca ele 14 anos sozinho, é para Deus matar todo o ego dele. Aí ele não podia exercer função como fariseu, função intelectual. Ele agora vai trabalhar com a mão. Vou quebrar o seu ego 14 anos. Aí nesses 14 anos, antes dele ser chamado por Barnabé para pregar a palavra, ele tinha a visão com o céu aberto. Só que o que ele viu, ele não conseguiu falar. Igual, por exemplo, ele falar tem ruas de ouro. Na verdade, o que ele viu lá, segundo viu, é parecido com ouro. Porque o ouro é algo que a gente queima. O ouro é terra. É como tudo aqui é terra, nós também somos terra. O que ele viu foi algo parecido com ouro. É espiritual. Não queima, não é destruído. Né? Tem um pastor que até brinca, e tem pessoas que matam aquilo por causa de uma pedra de ouro. E no céu o ouro só serve para ser pisado. Né? Então Paulo, o que ele viu lá, foi tremendo. E se Deus não permitisse um espinho na carne dele, ele ia se vangloriar. Entendeu? Porque ser um homem como Paulo, você tem ideia, irmão, eles fizeram uma análise de 100 mentes mais poderosas do mundo. E apareceu lá Bill Gates, apareceu lá Adolf Hitler, apareceu lá Stalin, apareceu lá grandes mentes. O apóstolo Paulo apareceu. Porque o que ele expõe nas cartas dele é coisa extraordinária. Então, se ele não tivesse esse espinho na carne, ele talvez ficasse soberbo. Então, tem luta na nossa vida que não sai de nós como propósito do próprio Deus. Agora, se você tem uma natureza demoníaca, você vai viver brigando. Você vai viver discutindo com Deus. Por que isso, Deus? Se fosse Paulo hoje, o Senhor investiu tanto tempo na minha carreira acadêmica, o Senhor investiu em mim, me dando dons, o Senhor mostrou a salvação, e o Senhor está me fazendo passar por isso? Eu vou deixar o Evangelho, hein? Viu o que é a natureza demoníaca? A natureza de crente não. Ele passa a luta dando glória a Deus. Agora, eu aprendi a ser crente com os irmãos humildes, que ele fala assim, mas a luta vem e passa, não desanime não é isso? Se você for conversar com um crente acadêmico, ele fala, rapaz, não estou vendendo nada. Hoje mesmo eu mandei convite para uma cantora aí, e
ela olhou meu Facebook e simplesmente ela não quis aceitar. Porque eu não vou render nada para ela, não vou comprar os livros dela, não vou agendar ela. E ela tem 2 Facebook, um é dela e o outro é do escritório dela, entendeu? E tem lá o telefone dela. Então, irmão, hoje em dia o evangelho, infelizmente, está sendo muito distorcido. Está cheio de pessoas enganadas, pensando que estão servindo a Deus, e infelizmente estão servindo ao diabo. Vou deixar para a última meditação, Romanos 8, versículo 1. Os irmãos podem ficar em pé. Paulo diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Ou seja, ele anda nos padrões de Cristo. Se ele tem dinheiro, amém. Se ele não tem, amém. Se ele está casado, bem. Se não está, amém. O crente não é movido, irmão, pela inveja do mundo. Entendeu? Agora tem muito crente que é movido pela inveja do mundo. O cara não é crente, o cara tem carro, o cara é casado, o cara tem tudo, e eu não tenho nada. Foi o que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Ele teve inveja da prosperidade do ímpio. Essa é o tipo da natureza do diabo. Então, irmãos, vamos matar tudo isso, entender que Deus é o nosso maior tesouro. Vamos repetir? Deus é o nosso maior tesouro. Mais uma vez, Deus é o nosso maior tesouro.